Bom, para a nossa primeira atividade, nós vamos começar então pela nossa mensagem de Páscoa. Essa mensagem ela foi selecionada por traduzir um pouquinho o que nós, da Brigada de Alfabetização, pensamos, né, em relação a esse momento de Páscoa que nós estamos vivendo. E acho que é importante, ele traz algumas palavras bastante relevantes aí para a gente poder conversar e refletir um pouquinho sobre qual é o valor delas para cada um de nós. Tá? Então a mensagem vai aparecer aí na tela de vocês, já está aí na tela. Essa mensagem ela é bastante legal porque apesar da gente ter a tradição, né, enfim, é uma norma da nossa língua que nós realizemos, né, a leitura ali da esquerda para a direita, né? Então seria Páscoa é dizer, se a gente fosse seguir, por exemplo, num caderno tradicional, a gente seguiria a mesma linha basicamente. Mas vocês podem perceber que ela está dividida entre uma parte branca e uma parte vermelha. Na parte branca, a gente vai seguir as nossas linhas e quando terminar aquela última palavrinha em preto, a gente vai seguir para baixo, né? Vai mudar a continuidade para o nosso texto, então, em direção à parte de baixo. Quando terminar mais ou menos ali na mesma fonte, né, depois da palavra fraternidade, é uma palavra bem grande que está aqui embaixo, a gente vai para o lado direito, né, onde é o lado vermelho, e a gente continua a leitura da nossa mensagem, como se fosse mesmo um cartão, né? A gente às vezes recebe cartão, envia cartões, e mais ou menos essa é a escrita que nós encontramos. Então a leitura da nossa mensagem é a seguinte: Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade. Autor desconhecido. Então, é importante lembrar que algumas palavras, né, ou algumas frases, enfim, textos inteiros às vezes, eles não têm a autoria da pessoa definida, né, o que para a gente é bastante importante para entender, né, quem foram as pessoas que estão dizendo essa palavra, né, essas frases, em qual momento elas foram ditas, né, com quais intenções elas foram ditas. Né? A gente sabe que pelo conteúdo a gente consegue entender que é uma mensagem de Páscoa, mas seria interessante, né? Imagina que legal a gente descobrir quem foi a pessoa, né? Ou já pensou, é uma pessoa que está próxima de você, que escreveu, e é legal da gente atribuir o valor, né, dessa frase a quem fez realmente a autoria, né? Então é uma forma de reconhecimento, né? Quando a gente pensa nessa questão de desconhecer, a gente, quando faz o movimento contrário, quando a gente descobre, né, ou quando a gente valoriza a pessoa que fez determinada ação, ela acaba ganhando um reconhecimento. Então isso é muito importante também. A gente tem, né, através da escrita, o poder de admitir esse reconhecimento pelas ações que são feitas, né, pelas palavras que são ditas, por aquilo que é escrito. Tá bom? Bom, dentro da nossa mensagem, é importante da gente pensar também, né, para cada um, qual é o significado dessas palavras, né? Qual é o significado da Páscoa para você? O que significa esse amor, né? Essa questão de fraternidade, né? Que é um sentimento de irmão para irmão, essas lutas nas quais nós estamos nos envolvendo e esse sentimento, né? E essa vivência da solidariedade. Será que nós estamos vivendo um momento de solidariedade real entre as pessoas? Será que essas dificuldades todas que nós estamos passando estão nos transformando de alguma forma em pessoas mais solidárias? Então cabe aí uma reflexão mesmo sobre a nossa mensagem. Quem quiser ouvir novamente, só voltar ao vídeo, tá bom? Bom, agora a gente vai para a parte prática aí da nossa aula. Nessa nossa mensagem de Páscoa, vocês podem perceber que existem algumas palavras que estão sublinhadas. O que seriam essas palavras sublinhadas? São as palavras que estão de alguma forma em destaque, né, com uma linhazinha ali na parte de baixo delas. Eu também fiz questão de mudar a coloração das palavras para que ficasse mais fácil a identificação. Então, são as palavras do lado esquerdo, Páscoa, amor e vida, e do lado direito, a palavra lutar e a palavra solidariedade. A nossa proposta é que a gente possa fazer a escrita dessas palavras. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou virar aqui a câmera de novo para mim. Voltei. No caderno, a gente vai usar papel e caneta, ou papel e lápis. E nossa, deixa eu ver. Opa, aqui, deixa eu ver. Aí, acertei. Então a gente vai usar lápis e papel, basicamente, para a gente poder escrever essas palavras e reescrevê-las, tá? Quantas vezes? Quantas vezes você achar necessário.
Aqui no exemplo que eu trouxe, eu fiz algumas vezes, eu fiz a primeira, né, grandona ali para eu ter como referência, e logo na sequência eu fiz ela mais 3 vezes. Vocês podem perceber que a cor dessas palavras que eu escrevi de baixo estão diferentes, sabe por quê? A ideia foi de usar diferentes materiais. Então, com a primeira eu escrevi com uma caneta esferográfica. Mentira, não é a caneta esferográfica não, um marcador. Essa aqui é um marcador. Caneta esferográfica, escrevi na sequência. Usei o lápis. Aqui, ponta do lápis, achei. E usei canetinha. Por que a gente está fazendo isso? Para ficar mais bonito? Também. Mas a ideia é que a gente possa experimentar essa movimentação da escrita com diferentes materiais. Então é legal para o nosso próprio corpo ir sentindo como é feita essa escrita com determinados materiais. Se você tiver outros materiais aí na sua casa, vale a pena você testar também. Às vezes tem giz de cera, né? E é uma forma da gente poder pensar nesse movimento da escrita. Então, vale a pena se concentrar e entender, né? Quais são, né? Qual material ali é mais macio, qual deles permite que você corrija algumas atividades que você está realizando. Então, cada um vai ter uma experiência conforme a quantidade e a diferença de materiais que forem utilizados. Bom, façam aí em casa, registrem e a gente vai partir para a nossa segunda atividade.